pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. E o tema de hoje vai ser falar um pouco de segurança na AWS. Então eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre a importância da segurança na AWS, né? Vou falar de alguns serviços que auxiliam a segurança dos workloads. Falarei um pouco em teoria e alguns vídeos mostrando hands-on como é que a gente configura ali toda essa parte de segurança na AWS. Mas antes da gente começar a falar propriamente dito no serviço da AWS em si, que cuida disso e como configurar, eu gostaria de explicar rapidamente como que funciona a ideia da segurança na AWS, né? Como que o usuário acessa os recursos, de que maneira que isso ocorre. Então eu vou pegar aqui um desenho só para a gente esboçar como que é essa ideia. Bom, então vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa conta AWS e aqui na nossa conta tem um serviço, um EC2 aqui. Bom, o ponto principal aqui é que a primeira camada de segurança nos nossos recursos é a nossa conta AWS. Então, ou seja, todos os recursos que eu crio na AWS, eles estão isolados dentro de uma conta, né? E essa conta, ela não tem nenhum acesso, por mais que a gente utilize hardwares compartilhados, né, na cloud pública, no caso da AWS aqui, nenhum cliente tem acesso às informações do outro, porque todas estão isoladas em contas. Então, essa é a primeira e a principal camada de segurança que a gente tem ali no serviço. Aqui dentro a gente tem outras camadas, eu omiti aqui porque a gente vai falar disso em outros vídeos, mas o ponto é esse. E como que o usuário acessa isso? Vamos imaginar que a gente tem o nosso usuário aqui. Vamos representar o usuário por esse ator aqui. E para esse usuário interagir com essa instância C2, como que funciona? Ele acessa diretamente a instância C2? Ele poderia fazer isso aqui? Na verdade, não. Na verdade, esse processo aqui ele não seria possível fazer. O usuário ele não consegue acessar diretamente uma instância C2, então ele precisa fazer todo um processo de autenticação e autorização na conta da AWS para que ele consiga interagir com esses recursos aqui dentro da AWS. E como que isso acontece? Bom, primeiro, o usuário ele tem três maneiras de acessar essa conta AWS. Então eu vou colocar aqui. Uma maneira é utilizando o Web Console, né, que é a página web ali que a gente vê, consegue interagir com os recursos. A segunda maneira que ele consegue acessar esses recursos é através do que a gente chama de CLI, né, que é o Command Line Interface. Isso aqui a gente consegue utilizar o nosso computador para poder acessar de forma local a AWS. E a outra maneira que ele tem de acessar os recursos é utilizando as APIs, que são as chamadas de API para a AWS, que ele também consegue utilizar através de SDKs, né? Utilizando uma linguagem de programação, consegue fazer isso. Então ele pode utilizar um desses três caminhos aqui, dessas três maneiras de acessar os recursos nas AWS. Então ele vai ter aqui um desses três locais. E após chegar, né, utilizar uma dessas opções, ele ainda não consegue fazer essa interação diretamente com o recurso. Não, então ele não consegue fazer isso. Então, para que isso aconteça, ele vai ter que passar por dois processos. O primeiro é um processo de autenticação, que é onde é verificado se esse usuário, com as credenciais de segurança que ele está utilizando, se ele pode ser autenticado aqui na conta AWS. E posterior ele ser autenticado, vai passar pelo processo de autorização, que mesmo que o usuário ele esteja autenticado, ele ainda assim não tem acesso a nenhum recurso, a menos que ele tenha permissões para poder fazer isso. Então, mesmo ele utilizando uma dessas opções, o que acontece é que ele não acessa diretamente o recurso, ele vai passar através de um serviço de segurança da AWS, que é o responsável por gerenciar toda essa parte de segurança. Eu vou pegar ele aqui, é o serviço conhecido como AIM, né, ou IAM, que é o Identity Access Manager. Então eu vou pegar ele aqui, só para a gente simbolizar. Então o nosso IAM ele está aqui. Então todas as iterações primeiro vai chegar nesse serviço da IAM. Então tanto faz se eu vier pelo console, se eu estiver vindo pelo o CLI aqui, ou se eu estiver fazendo chamadas de APIs, todas elas vão chegar no IAM. E aqui no IAM sim vai ter a verificação de segurança. Então, o primeiro passo vai verificar se as credenciais que esse usuário está utilizando, independente de qual seja a forma de acesso,
elas são válidas. Então, o IAM, que é um serviço totalmente gerenciado, um serviço global da AWS, ele vai fazer essa primeira validação. Então, ele verifica se esse usuário ele tem as credenciais corretas para autenticar. E após ele ser autenticado, aí sim ele passa para uma segunda etapa, que é a avaliação de permissões, verifica se eles têm as permissões necessárias. Né? A gente poderia adicionar aqui as permissões, né, que são políticas, a gente vai falar disso em um vídeo posterior, política. Então verifica se ele tem as políticas de permissão e se as políticas existirem, tiver ok, ele consegue acessar aqui o serviço do EC2. Então o IAM ele é o principal serviço de autenticação e autorização da AWS. Então todas as entradas irão passar pelo IAM e o IAM ele vai fazer essa verificação. Né? E aqui tem muito mais detalhes que eu vou aprofundar um pouco mais em outro vídeo. Então, quando o usuário interage aqui com uma dessas formas, o que muda um pouco aqui é que via console, o web console, ele vai estar utilizando para fazer a autenticação usuário e senha, né? Vai ter um login ali de usuário e senha. Para fazer via CLI e via chamada de API, ele vai ter credenciais. Ali ele vai utilizar duas chaves de acesso, que são geradas, né, aqui no IAM e são validadas também aqui no IAM. Então ele vai utilizar uma dessas três maneiras, passando essas credenciais. O IAM vai fazer essa validação, verificar se ele está autenticado, se a autenticação estiver ok, ele vai verificar as permissões desse usuário, que previamente foram definidas aqui no IAM, e assim ele vai conseguir acessar o recurso. Então esse aqui é o processo que a AWS utiliza para fazer uma verificação. Claro que aqui tem muito mais detalhe, né? Eu vou entrar em cada uma dessas partes para explicar de forma mais precisa como que isso funciona e vou fazer um hands-on demonstrando como que a gente faz o gerenciamento. Então aqui no IAM a gente pode fazer todo o gerenciamento de criação de usuário, criação de grupo de usuário, criação de políticas, para poder gerenciar esse acesso. E também coisas como logon único, né, o chamado SSO, né, o Single Sign-On. Então tudo é feito aqui no IAM. Então para esse vídeo era isso, era mais para dar uma noção de como funciona o processo aqui na AWS, e nos demais vídeos a gente vamos entrar em detalhes. Então para esse vídeo era isso. Até mais.